Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradeço as inúmeras doações que recebo e continuo me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Gostaria de tecer alguns comentários sobre um determinado grupo que se autonomeia católico, mas que, sob determinados aspectos, consegue ser muito mais corrosivo do que, por exemplo, os protestantes e outros demais inimigos da igreja. Eu me refiro aqui aos chamados sedevacantes, esses aventureiros que aparecem por aí negando o exercício do papado, negando o exercício do episcopado, negando validade aos sacramentos e negando a própria igreja visível. Eu digo que esse pessoal consegue ser até mais radical do que os protestantes, do que os ortodoxos, de todos aqueles que têm algum tipo de rivalidade ou inimizade a Roma. Porém, o mais estranho desse pessoal sedevacante é que, a despeito de acusar a Igreja Católica da atualidade, e em particular depois do Concílio Vaticano II de herética, eles de alguma forma têm hereges de estimação. Eu poderia citar talvez o mais famoso deles, justamente porque ele é uma caricatura de católico, como também uma caricatura de pessoa humana, que é o Paulo Cogos. O Paulo Cogos é um sujeito que casa esse tipo de catolicismo heterodoxo, digamos assim, se é que podemos dizer que isso é um catolicismo, porque um catolicismo que nega o Papa, que nega os bispos, que nega os sacramentos, enfim, que nega a igreja visível, a gente pode nem dizer que é católico, pode dizer que simplesmente é um arremedo de catolicismo. Ou como já dizia o meu amigo Alessandro Lima, que até mesmo escreveu um livro chamado Do Papa Herege, fazendo comentários sobre o que é a seita sedevacante e a forma como eles manipulam esses argumentos, é uma espécie de igreja do Shopee. Por quê? Porque muitos desses autonomeados bispos ou autonomeados padres dessa seita sedevacante parece que compraram suas roupas na Shopee e começaram a brincar de igreja tradicional, igreja de São Pio V e assim sucessivamente, igreja do Concílio de Trento, enfim. E o Paulo Cogos, ele reflete muito bem esse estereótipo idiosincrático, esquizoide e problemático que casa a revolta contra a igreja legítima e, ao mesmo tempo, com certas ideologias heterodoxas como o libertarianismo, o anarcocapitalismo e excessivamente. E isso sem prejuízo do fato de que o Paulo Cogos pode se arrogar o mais radical anarcocapitalista e ao mesmo tempo querer uma carreira política, inclusive usando dinheiro público. Ou seja, ele pode se arrogar ser contra o Estado, se arrogar ser contra a apropriação do imposto, dizendo que imposto é roubo, mas ao mesmo tempo ele pode afirmar que ele está usufruindo nossos impostos para combater o sistema. Em outras palavras, a crítica do Cogos ao Estado e ao mesmo tempo usando o fundo partidário do Estado tem o mesmo sentido de dizer que eu sou contra o assalto a banco, usufruindo do dinheiro do assalto a banco, mas é mais ou menos essa lógica. E isso sem prejuízo do fato de que em algumas situações o Paulo Cogos, só pelo fato de ele ter sido ridicularizado, ele já chama a polícia, ou seja, ele chama a força do Estado contra os recalcitrantes. Estava vendo até umas passeatas dele lá, defendendo inclusive uma ideia de uma pretensa ditadura bolsonarista, afirmando, eu autorizo, ou seja, uma idolatria basicamente do despotismo estatal contra os rivais ou os opositores do Bolsonaro. Só que o Paulo Cogos, além de ser uma caricatura da elite brasileira no que ela tem de pior, chamando a PM, olha, ele falou tal coisa, não sei o que, ele é comunista, chama a polícia. Quer dizer, a polícia é como se fosse capanga da família dele. No entanto, ele não tem nenhuma seriedade. Mesmo no catolicismo dele, já que ele tenta conciliar o catolicismo de uma forma bizarra, porque não chega nem a ser catolicismo, esse sedevacantismo, com ideias que são frontalmente contrárias à doutrina católica, seja no aspecto político, social, ético e até mesmo espiritual. Aqui nós temos o primeiro idiosincrático com um herege particular, que é o Bolsonaro. O heregezinho de estimação. O Papa pode ser xingado até o dia do juízo final, mas o Bolsonaro ninguém toca. Um outro cidadão que
muito mais inexpressivo, diga-se de passagem, e que eu só conheci recentemente, é um tal aqui de Belém do Pará, chamado Gabriel Sapucaia. É um sujeito completamente irrelevante do ponto de vista intelectual, do ponto de vista social, mas ele serve como um elemento elucidativo de uma psicologia, de um tipo de pessoa, de um tipo humano, que podemos dizer patológico. E coincidência, pasmem, ele tem um vínculo em comum com Paulo Cogos. Além de ser sedivacante, também é bolsonarista. Está lá o sujeito que xinga o Papa, diz que o Papa não é Papa, diz que os bispos não são bispos, diz que a igreja não tem validade alguma. Na verdade, a igreja desapareceu e praticamente ficou presa no quartinho dele lá, mofado, aqui, sei lá, acho que ele mora num subúrbio. E, no entanto, ele também tem um herege de estimação, que é o Bolsonaro. O mesmo eu posso falar também do chamado catolicismo de direita que se consagrou na internet. E esse catolicismo de direita, de certa forma, se não tem uma declaração sedivacante, ou seja, de total hostilidade ao Papa, no sentido até mesmo de recusar-lhe a autoridade, no fundo, eles têm um ato de rebeldia, mas eles têm um discurso que, na verdade, tem um verniz católico pretensamente tradicional, como se fosse uma perfumaria ou um enfeite. Porém, as bandeiras políticas deles são francamente liberais conservadoras, ou então francamente austro-libertárias. É isso que eu acho mais interessante. Vejam o discurso do Cogos, vejam o discurso, sei lá, do Centro Dom Bosco, que fica aquela, nós somos contra o Estado laico, nós somos contra isso, contra aquilo, né? Nós somos contra sei lá o quê. E, no entanto, são bolsonaristas até o tutano, até a alma. E por que eu digo que isso é incoerente? Eles defendem um sujeito de terceiro casamento, ou seja, divorciado 2 vezes, um sujeito que se casou numa igreja evangélica lá com o senhor Silas Malafaia, um sujeito que beija a mão desse pessoal da bancada evangélica e foi pedir a bênção lá do bispo autonomeado Macedo, da Igreja Universal. Quer dizer, os sedivacantes têm seus bispos fakes e o Bolsonaro também tem o seu ali, que no caso é o chefão da Igreja Universal do Reino de Deus, o Edir Macedo. Foi lá beijar a mão dele, foi lá se rebatizar nas águas do Rio Jordão, lá com o pastor Everaldo, enfim. E mesmo assim, esse sujeito ainda pode se autonomear católico sob as bênçãos do Centro Dom Bosco. Ou então, sei lá, do Marcelo Andrade. Ou então até mesmo dessas duas bestas, como o Cogos, ou mesmo até o Gabriel Sapucaia. Esse herege você não toca. E eu poderia ir mais além. Durante muito tempo, o Bolsonaro foi a favor do aborto. Inclusive, ele fez uma declaração numa entrevista em que a mulher dele, que engravidou acho que do 5º filho dele, acho que é o caçula, o tal do Jair Renan, e ele falou claramente que a mulher tinha o direito de abortar se ela quisesse. E isso sem prejuízo do fato de que o grande projeto do Bolsonaro era a redução da idade para a laqueadura, ou seja, defendia a esterilização em massa. O Bolsonaro defende isso, como aliás, em 2022, no auge daquele calor em que o pessoal chamava o Bolsonaro de Messias, de homem de Deus, etc., inclusive com o beneplácito desse pessoal católico de direita, o senhor Bolsonaro conseguiu legalizar o projeto de laqueadura dele. E ninguém falou absolutamente nada. E isso sem prejuízo das ações do governo federal com relação à pandemia de Covid-19, que foram absurdamente criminosas. Eu fiquei perplexo em ver católico pró-vida defendendo uma política de eugenia contra a população brasileira. Da feita que muitas pessoas estavam justificando mortes de pessoas fracas, morte de velhinhos, tudo para alavancar a economia, né? Esse pessoal usou inclusive um discurso liberal para defender atitudes tão criminosas.
E o mais surpreendente é que, concomitante à adesão a inúmeras mentiras do governo Bolsonaro, esse pessoal fez uma campanha alucinada contra as vacinas. Uma campanha alucinada contra a ciência. Eu escutei de certas pessoas do meio católico, de padres afirmando que se você tomasse vacinas, você cometeria pecado mortal. Olha só o nível de delírio desse tipo de catolicismo doentio. Se é que podemos dizer que é verdadeiro catolicismo, porque a Igreja Católica, o Vaticano, tomou uma decisão perfeitamente justa. Tomou uma decisão coerente com seus valores, com a sua doutrina social, que o bem comum é importante na gerência da vida pública. Só que o catolicismo de direita, o catolicismo conservador, e mesmo esses sede-vacas da vida, caíram nessa histeria e aderiram a esse herege mor que eles colocam no pedestal como a representação da família, dos bons costumes e etc. E observe uma coisa muito interessante desses movimentos. Além de eles terem um verniz pseudo-católico, por assim dizer, e além de eles terem um esquema que podemos dizer libertário na economia, ou aquela retórica que me parece típica de um calvinista, eu sou conservador nos costumes, mais liberal na economia, como se isso fosse possível, como se a economia fosse desarraigada do universo moral, do universo ético, inclusive de aspectos até restritivos, aí nós percebemos que há uma carência completa de um discurso social alinhado com o que a igreja pensa. No geral, esses católicos tradicionalistas, conservadores, o que eles possam rotular, claro, há tradicionalistas e tradicionalistas, né? Claro que eu não vou colocar tudo no mesmo saco, porque eu realmente conheço católicos que são defensores da tradição, mas são católicos decentes. Mas eu falo desse catolicismo militante de direita que nós vemos na internet. Esse pessoal tem um pensamento que faria o Ludwig von Mises corar de felicidade. Porque na prática, eles negam a doutrina social da igreja. Eles são simplesmente liberais. E o conservadorismo é uma estampa. Porque na prática, a doutrina social católica só serve para falar mal do comunismo, mas nunca para atacar o liberalismo. Claro, eles atacam o liberalismo, mas no âmbito dos costumes, no âmbito da religião e etc. E, no entanto, são liberais na economia, como se a economia não tivesse um fator de influência na cultura, nos costumes e etc. Também. Então veja a hipocrisia. E aqui volto aos sede-vacantes, os mais rebeldes, os mais fanáticos, os mais sequelados desse dito catolicismo de direita. Para falar do Papa, eles enchem a boca. Para falar da igreja, pior ainda. A igreja está dominada pelos comunistas, está dominada pela teologia da libertação, a igreja é herética depois do Concílio Vaticano II e assim sucessivamente. E, no entanto, eles são cúmplices de projetos demoníacos. Percebam a linha de pensamento do Cogos, mas eu vou tirar o Cogos, porque o Cogos é mais oportunista do que outra coisa, já que, ao mesmo tempo que ele se declara libertário e anarcocapitalista, no dia seguinte ele está aceitando dinheiro do Estado, ele está pegando fundo partidário para sustentar a campanha dele. Um cara podre de rico, mas ainda assim pega o dinheiro do Estado. E isso porque a família dele é muito amiguinha da elite política paulistana. Mas vamos aos mais sectários, aos mais estúpidos. Tipo esse Gabriel Sapucaia, tipo Frei Tiago não sei das quantas, e muitos outros aventureiros que do nada apareceram. Teve um tal de professor Emílio, que começou a dar uma de beataria católica contra o Papa Francisco, porque ele é o verdadeiro Papa é Bento XVI, esse tipo de coisa. Não será estranho que esses grupos, por mais que eles tenham uma certa autonomia, não estão alinhados talvez a uma política comum? Eu não duvido que tem certos grupos católicos que têm algum tipo de ligação
de subversão no que diz respeito ao bolsonarismo. Porque, por um lado, é cobras e lagartos contra a Igreja Católica. E, no entanto, tá lá beijando a mão do Bolsonaro. O Bolsonaro é herege, segundo certos membros do Centro Dom Bosco, por causa do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II agora é responsável até pela falta de caráter do ex-presidente da República. Mas, enfim, e a falta de religiosidade. Como se o fato de ter ou não o Concílio Vaticano II fizesse alguma diferença. Mas observem esses grupos, como eles agem. Eles agem de uma forma corrosiva. Eu estava vendo esse sujeito do apostolado Santo Hipólito, eu diria apostolado Santo Hipócrita, porque eu nunca vi um cara tão hipócrita na minha vida, em que ele fala mal de todos os católicos. Fala mal do Papa, diz que não é Papa, fala mal dos bispos, diz que não são bispos, fala mal dos padres, diz que não são padres, fala mal dos sacramentos, fala mal de todo mundo. Ataca todos os católicos. Todos os católicos que estão alinhados com a igreja não são católicos, segundo ele. É um discurso maldoso. É um homem que só vive de polêmica. Só vive do quê? Da destruição, da negação. E nada mais do que isso. Não é estranho isso? Não é estranho? Não é algo para suspeitar? E, no entanto, quando você encontra no site desse bacaninha, é mensagem de autoajuda de coach e eu autorizo o bolsonarista. Fiquei de olho, meus irmãos. Não caio nesse engodo. O catolicismo de direita, com o devido acatamento, não passa de um protestantismo de merda. Porque, no fundo, eles são dissidentes, eles são intrigueiros, eles são fuxiqueiros, querem causar confusão e não tem projeto realmente católico. O projeto deles é alinhado com o liberalismo, só que invernizado com conservadorismo. Resta saber qual conservadorismo. Não há nenhum projeto social que eles defendam. Não há como reconhecer na linguagem do catolicismo de direita um Leão XIII, um Pio XI, um Pio XII, ou mesmo João Paulo II, que escreveu muitos ensinos a respeito da economia. Nós não vemos catolicismo nessas pessoas. Nós vemos tão somente um catolicismo fake, que na verdade é tudo anticatolicismo. E todas as bandeiras que eles defendem são anticatólicas. É vergonhoso o que eles fizeram. E é vergonhoso o que eles fazem. Falar mal da igreja, atacar a igreja. Agora, em compensação, eles também têm seus bezerros de ouro. Ataque o Bolsonaro para você ver. Ataque o bolsonarismo. Aí eles vão mostrar quem é o verdadeiro papa deles, quem é o verdadeiro ídolo deles. A visão dessas pessoas é ultracapitalista, é ultraliberal. E para isso vale bajular anarcocapitalista, libertário ou bajular bolsonarista. Onde é que está a coerência? Onde é que está a sensatez? Onde é que está realmente o alinhamento com o projeto católico do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, etc? Eu não vejo. Eu vejo tão somente heterodoxias com verniz católico. Eu seria ousado em dizer, inclusive, que muitas pessoas que atacam o Papa Francisco, e embora eu sendo crítico de algumas declarações e algumas posições do nosso Santo Padre, no entanto, fazendo um retrospecto do histórico de Bergoglio, ele teve muito mais contato com o povo e teve muito mais caridade com esse povo do que um bacaninha qualquer de um quartinho mofado num subúrbio de Belém do Pará, ou brincando de ter uma capelinha atrás como cenário, soltando impropérios, dizendo que todo mundo é herético e julgando o mundo sendo porra nenhuma. Ou então, sei lá, atacando a renovação carismática católica. Eu não sou simpático em muita coisa a renovação carismática católica. Eu acho que tem problemas, eu acho que a liturgia é ruim, eu acredito que inclusive essa coisa muito
pentecostal beira um certo irracionalismo, enfim. Existe um certo anti-intelectualismo perigoso na renovação carismática católica. Mas eu sou obrigado a reconhecer que eles fazem muita coisa boa pela igreja. Por exemplo, as sementes do verbo. O Semente do Verbo faz um trabalho excepcional. Eu vi coisas maravilhosas realizadas por essas pessoas. A renovação carismática tem problemas? Tem. Mas eles são muito mais construtivos para a igreja do que um bacaninha qualquer julgando o Papa. E querendo destronar o Papa, destronar bispo, destronar a igreja inteira e dizendo: a igreja l'église c'est moi, né? A igreja sou eu. É isso que esse pessoal faz. É um bando de palhaços que, enquanto atacam o Papa, tentam desacreditar a Igreja Católica, tentam desacreditar os sacramentos, tentam desacreditar as nossas autoridades legítimas. No entanto, estão defendendo o mal, estão defendendo um charlatão, estão defendendo um picareta como o Monsenhor Viganò, que soltou esse discurso pronto e acabado que a direita gosta de ouvir. Essa direita conspiratória, alucinada, que vem dos Estados Unidos, que é uma importação no fundo. Porque se nós observarmos a direita brasileira, ela é uma coisa tão artificial do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural, que na prática é só cópia dos Estados Unidos. Eles não têm nenhum vínculo realmente de redescobrir o Brasil culturalmente, redescobrir o Brasil dentro da tradição, redescobrir o Brasil dentro da espiritualidade católica. Não tem isso. O catolicismo só serve como um verniz político. Como, aliás, o ataque à teologia da libertação... Veja, eu não sou simpático à teologia da libertação, sou crítico acérrimo da teologia da libertação. Porém, esse pessoal brada o espantalho da teologia da libertação para o quê? Para conquistar espaços dentro da igreja e partidarizar a igreja católica. Da mesma forma que a esquerda, dentro da igreja, quis partidarizar a igreja para os partidos de esquerda, a lógica da direita não é diferente. Porque a lógica deles era o quê? Conquista de espaços e vamos aparelhar a igreja perante o quê? Perante a facção política, seja bolsonarista, seja o católico liberal conservador e assim sucessivamente. Então, meus amigos, desconfiem desses aventureiros, desconfiem desses hipócritas que falam de família, mas que nos momentos chaves da história do Brasil mostraram de que lado eles estão. Eu vejo uma direita católica que não tem caridade com o pobre. Uma direita católica que não tem projeto social católico. Tem um projeto social liberal. Um projeto social que tenta usar o catolicismo para a justificativa do liberalismo. E do liberalismo econômico, em particular. Eles querem, como uns puritanos da vida, que nós tenhamos uma disciplina, por assim dizer, né, aparentemente correta, né? E, por outro lado, sejamos loucos por dinheiro, sejamos simplesmente os burgueses. Se existe algo no espírito da direita católica, é um espírito burguês, no pior sentido do que nós podemos imaginar. E vejam que eu não sou necessariamente, por assim dizer, anti-comércio, anti-empresa. Não é que seja isso. É que nós temos que pensar que a economia não pode ser dissociada da moral, não pode ser dissociada do bom senso, não pode ser dissociada da lei natural. E é evidentemente que eles exploram ad nauseam esse conceito de lei natural como se ela não tivesse uma prescrição, muitas vezes restritiva, de certas práticas econômicas. Paulo Cogos e muitos outros farsantes, porque são picaretaços, porque mostram que eles são uma coisa e falam outra coisa. E mesmo no discurso há contradição interna. É o sujeito que diz que papa não é papa, bispo não é bispo, sacramento não vale nada, e tá lá beijando a mão do Bolsonaro. Porque não, nós temos que apoiar o Bolsonaro, porque senão o PT volta. Sempre com esse discurso, quando na verdade foi o Bolsonaro que entregou todos os pontos. Então, uma dica: cuidado com a fraude. Nem tudo que reluz é ouro. E nem tudo que é perfumaria é perfumaria. Pode ser peido também. Um grande abraço.